Salve, salve, gente do bem! Salve, salve, estudantes do meu Brasil, em especial do meu Piauí. Como estamos vocês? Como estamos todos? Olha só que responsabilidade, que privilégio estar aqui com vocês na primeira semana, não é? No primeiro dia, aliás, da semana, dia útil, não é? Porque o primeiro foi ontem, domingo, mas no primeiro dia útil da semana, hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, às 8 horas em ponto, nós aqui com vocês para mais uma aula de redação, em especial na segunda série, que é uma série que eu chamo de série treineira. É a série que realmente acaba aí se inscrevendo em vários concursos, em vários Enems da vida para já ir testando seus conhecimentos. É claro que a terceira série é o ápice do estudo de vocês, é a culminância do que vocês vieram aprendendo ao longo desses 3 anos de ensino médio. E a segunda série é a treineira. A primeira série é aquela que vai chegando meio tímida. E vocês estão aí na segunda série. Marcos Vinícius já veio falar conosco aqui. Salve, salve para o senhor também. Quem está com a gente? Está com a gente aí Baixa Grande do Ribeiro, que lá na primeira série, agora há pouco, teve uma quedazinha de imagem, mas já foi restabelecida. Baixa Grande do Ribeiro está com a gente. Cajazeiras, beleza? Muito bom dia a todos vocês e as minhas colegas aí que estão também sendo mediadoras no nosso chat, como Dene, professora Marlene, beleza? Seduc 3, que também é outro lugar em que estão nos acompanhando aí. Canavieira também já participou hoje, viu? Muito massa aí. Vão participando, vão interagindo para ver se é possível, não é? A gente fazer uma aula bem interativa. Minha imagem está no ar, Renan? Sim, né? E aqui a gente vai trazer hoje para vocês algo muito massa, galera. Eu acredito que se vocês baixarem esses slides, vão buscar lá no site do Canal Educação, pegar esses slides, guardar, estudar e prestar bastante atenção na aula de hoje, vocês vão dominar demais muitos elementos, não é? Que garantem que teu texto fique bom, teu texto dissertativo fique bom. Que é o que nós vamos falar hoje, dá muito enfoque, pessoal, ao que nós chamamos de tópico frasal. Se você souber elaborar e se você tiver condições de ser bastante original na tua redação, em especial entendendo na íntegra o que é um tópico frasal, vocês vão se dar bem, galera, muito bem mesmo. Vai por mim. Tópico frasal é aquela ideia central que vai garantir o desenvolvimento do parágrafo. Mas se você não souber fazer e nem sabe que existe tópico frasal como microestrutura do parágrafo, fica muito difícil o seu texto ficar legal, sabia? Muitos alunos me abordam e dizem, poxa, professor, meu texto estava bom. Não, meu texto eu botei muita informação, professor, está lá meu texto, eu falei disso, trouxe o Japão, dei um exemplo. Aí, professor, eu apontei um dado numérico, eu aproveitei até o número que estava nos textos motivador. Ih, meu amigo, beleza. Até aí estava tudo bem, mas você esqueceu de um ponto que seria o mais importante de todos, que é a ideia central do parágrafo, que é oriundo de um pensamento teu. Quando tu enche o parágrafo demais com informações de terceiros, o que é que acontece? O teu texto se desconfigura, ele sai da modalidade dissertativa e passa por uma outra modalidade, que é a modalidade expositiva. Esse é o grande perigo. Muitas alunas vêm a mim. Quando eu explico isso, elas ainda fazem, ah, professor, foi isso mesmo, ó, que aconteceu. Então, o tópico frasal, galera, é a garantia de que teu texto vai ser dissertativo. Porque tu abre o parágrafo de desenvolvimento com essa ideia central para, em torno dela, você estabelecer N estratégias.
não é? Eles não. No máximo, como tu tem aí um limite de número de linhas, no máximo 2 ou 3 estratégias argumentativas em defesa dessa ideia central. Agora, se não tem ideia central, não tem, professor, não tem ideia central, só tem informações de terceiros. Se só tem informação de terceiros, galera, teu parágrafo não vai ficar dissertativo, lamento dizer. Teu parágrafo vai ficar expositivão, muito expositivo. Que bom, Baixa Grande do Ribeiro hoje está com uma série de problemas, Renan. Técnico, ali na primeira série não tinha imagem, agora já voltou o áudio, né? Que bom. Então, voltando aqui à história, se você não souber entender e não levar a sério isso, vai dar ruim, hein? Então, a aula de hoje está nos conduzindo a mostrar para vocês. Eu peguei um monte de parágrafos, assim, cerca de 5 parágrafos exemplos, pessoal, para você ver onde ele localiza seu tópico frasal e o que vem depois para fortalecer essa ideia. Vamos para cá, vamos para a nossa tela, que ela vai nos conduzir na aula hoje. Vamos ver o que é que eu preparei aqui nos nossos slides. Vocês vão gostar demais, galera. O objeto de conhecimento hoje é produção de texto, de diferentes gêneros, com ênfase em quê? Nos tópicos frasais e argumentos secundários. Esses argumentos secundários, pessoal, é o que o Enem trata por estratégias. Estratégias argumentativas, viu? E claro que nós vamos, com o objetivo dessa aula, identificar e produzir essa microparte muito importante, que é o tópico frasal. A aula vai ser expositiva, com leitura e compreensão de parágrafos modelo, como também identificar as micropartes do parágrafo de desenvolvimento, viu? Aí eu começo já com essa dúvida zona que paira a cabeça dos estudantes. O que é, professor, um tópico frasal, já que o senhor tanto pede que a gente o faça? Tópico frasal é um recurso. Se é um recurso, utilize. É um recurso de escrita. Utilizado para quê, professor Rufim? Utilizado para resumir, gente, a ideia central, essa ideia central do parágrafo, que é oriunda do nada, Rufino. Não, essa ideia central, meu amigo, é oriundo de um elementozinho que também é um recurso que tu tem que saber fazer. É oriundo de quê, Marcos Benício? É oriundo da tese. Essa ideia central vem lá da tese. De um parágrafo em uma linha, né? Normalmente, quem? O tópico vem no início do parágrafo. Olha só, pessoal, vem no início do parágrafo. Então, quando eu pego um parágrafo de desenvolvimento e já vejo que não tem tópico frasal, tem um dado numérico, tem a Constituição Federal, eu já vi que aquela redação é a redação coringa. É uma redação modelo que vem montada e o aluno só vai fazer umas modificaçãozinhas véia boba. A banca tá de olho nisso. Você nunca que vai ganhar 1000, nunca. Numa redação modelo. Por quê? Porque você vai faltar com um elemento que é avaliado lá na competência 3, para tu ganhar 202, que é o que nós chamamos de indícios de autoria. A banca vai perceber nitidamente que tu foi o autor daquelas ideias ali, não é? E aí ela vai te dar 1000, porque ela vai garantir que a redação tem indícios de autoria. O tópico frasal é oriundo da tese, Marcos Vinícius, justamente. Tu assiste minhas aulas hoje, dia de hoje, não assiste? Hoje, às 16 horas, nós temos aula. Tu assiste minhas aulas com as redações modelo, né, Marcos? Tu é aquele cara que sempre participa ou não? Para mim, tu é um cara muito participante lá nas salas online. Confirma para mim aí se é tu que participa das minhas aulas. Então, normalmente ele vem no início do parágrafo, dando uma prévia para o leitor do assunto sobre o qual tal parágrafo vai tratar. Aqui, pessoal, o assunto como se fosse assim uma maneira didática de falar, mas na verdade é a tese, viu? É a tese.
É a primeira tese, causa 1. Como o próprio Marcos Vinícius está dizendo aí, o tópico frasal é oriundo da tese. Então, se eu levantei a tese, eu tenho que discorrê-la. E eu já começo logo com ela no início do parágrafo, viu, pessoal? O tópico frasal é um recurso de escrita utilizado para resumir a ideia central de um parágrafo em uma linha. Guarda isso aí para ti, faz print. Marcos Vinícius não me respondeu ainda. Normalmente ele vem no início do parágrafo, dando uma prévia para o leitor do assunto sobre o qual o parágrafo vai tratar. Bingo, faz aí o checklist. A principal função do tópico frasal, então, é organizar as informações, sistematizando a estrutura de um parágrafo, orientando o leitor. Bingo. Isso porque, ao utilizar esse recurso, você está informando o que vem a seguir, exatamente. Outra função do tópico frasal é melhorar a legibilidade do texto. Ou seja, ele ajuda a tornar o texto mais legível e atrativo para o leitor do que aquele monte de emaranhado de informação. Por isso é sabido que o tópico frasal é uma boa estratégia a ser utilizada na redação do Enem. Bingo! Baixa Grande do Ribeiro, faz print dessa tela e entenda, tópico frasal é tudo no processo de produção textual. Quem não cumprir esse requisito vai ficar fadado a uma nota mais baixa ainda. Estamos dando aula sobre isso, para depois você também não dizer, ah, professor, eu não sei nem para onde vai, o que é um tópico frasal. É o que eu vou mostrar, meu amigo. Por exemplo, na redação nota 1000 de Nathalie Nobre, do Alagoas, disponível na íntegra em matéria do G1, ela utiliza o recurso da seguinte maneira. Isso aqui que está em negrito, senhores, senhoritas, é o tópico frasal. A olho nu, que parágrafo vocês julgam ser esse? O 1, o 2, o 3, o 4? Vocês julgam ser qual parágrafo da redação? Olha para o conectivo, hein? Esse conectivo aqui é natural começar que parágrafo? Será que é o 1? Nunca. É muito difícil você começar o parágrafo 1 com além disso, né? Vocês acham que é o parágrafo 2, o parágrafo 4? Também o 4 não é. É natural que você comece o parágrafo 4 com portanto. Não é um conectivo para o parágrafo 4, não. Diz aí, Baixa Grande Ribeiro, é o 2 ou é o 1? É o 2 ou é o 3? Eu já estou aqui me embaralhando aqui. É o 2 ou o 3? Você chutaria em qual, Marcos, no início? Né? Será que aí tem cara de parágrafo 2? Será que aí tem cara de parágrafo 3? Não, exatamente. Ele está reproduzindo aí. O Marcos Vinícius está reproduzindo muita coisa que eu falo em minha aula, né, Marcos? Nada de começar com um dado numérico, cara. Se tu ainda não afirmou nada. Sim, rapaz, responde aí. Aqui é o parágrafo 2 ou 3? Isso, garoto. Graças a Deus. Aqui tá com cara de parágrafo 3. Viu, Baixa Grande do Ribeiro? Por que é o parágrafo 3? Porque é natural que o parágrafo 3 comece com esse conectivo aditivo. Por quê? Porque o 3 é a soma do parágrafo 2 para fazer o desenvolvimento. Vamos ler agora, né? Além disso, o modo de vida extremamente exaustivo atual é catalisador da problemática, uma vez que nega o cultivo das práticas do autocuidado em prol do máximo rendimento. O modo de vida extremamente exaustivo. Olha a ideia central, ó, pessoal. É catalisador do tema, problemática é tema. Aí ele ainda diz por quê, ainda explica por quê. Porque nega o cultivo das práticas do autocuidado em prol do máximo rendimento. Então as pessoas vivem numa
num modo de vida extremamente exaustivo. Ainda não deu para detectar o tema, hein? Porque ele chamou o tema só de problemática, ele encapsulou. Vamos ver se a gente consegue perceber no decorrer da leitura do parágrafo, não é? Marivânia, bom dia. De maneira análoga, de acordo com Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, em seu ensaio Sociedade do Cansaço, vive-se a insana procura do ser humano pela alta produtividade em quaisquer meios, mesmo que retire dele os prazeres e a sanidade física e mental. Então ele traz aí um autor, não é? Um filósofo sul-coreano, para problematizar essa vida extrema e exaustiva, não é, que provoca essa problemática que eu já estou desconfiando que seja alguma coisa voltada ao tema de 2020. Quem ainda lembra? Salve, salve, Marivane. Quem ainda lembra? 2020, quem ainda lembra? Opa. Cadê minha tela? Foi para colar. Quem ainda lembra 2020? Eu lembro. Os estigmas relacionados aos problemas de saúde mental. A galera vive uma vida exaustiva. Aí ele traz o sul-coreano aí, o filósofo Byung-Chul Han. Então ele traz esse argumentão aqui, argumento 1 não, essa estratégia argumentativa 1, para poder comprovar essa vida, esse modelo de vida extremamente exaustivo. Aí ele faz um desdobramento do filósofo, ó, Descartes. Eita, professor Fino, nunca tinha visto esse conectivo. Ele existe, pessoal. É como se eu dissesse dessa maneira, simplesmente, dessa maneira. E ainda tem um detalhe, ó. O Descartes pode ser escrito Dessarte. Viu? Fica ligado. Essa palavra é como se eu dissesse assim, ó. Ela é composta de 2 palavras. De 3, na verdade. É composta de uma preposição, de um pronome e de um substantivo. De esta arte, formou Destarte. Aí o Dessarte, pessoal, só muda esse aqui, ó. Só porque no lugar do esta vai ser essa. Dessa arte, de essa arte. É uma loucura da língua portuguesa, que no final das contas, quando uniu, é a mesma coisa de dessa maneira. O tópico frasal é oriundo da tese. Tópico e tese é a mesma coisa? Sim. Sim. O tópico frasal é a tese desmembrada, né? Vamos entender como a mesma coisa, viu? Porque ela é a que vai ser desenvolvida no parágrafo. Ele tem a tese acerca do tema estigmas relacionados ao problema mental, ele tem a tese de que a vida exaustiva nossa, a tese dele é que a nossa vida exaustiva atual, ela é catalisadora, ou seja, ela é aquela que vai ser a causa dos problemas dos estigmas. Aí ele traz aí o Byung-Chul Han, filósofo coreano, com o ensaio Sociedade do Cansaço, né? Que a gente vive de maneira insana procurando ser... Então a gente, alta produtividade, eu já passei por isso, só que vai trazer outra consequência, que é a síndrome de Burnout, não é? Ah, minha amiga, eu ia me embora aí na argumentação. Destarte a banalização do aspecto psíquico, por enquanto, é visto como desnecessário na vivência odierna e, por conseguinte, a ansiedade e a depressão são absurdamente neutralizadas em razão das poucas políticas públicas incentivadoras e conscientizadoras. Então, ele ainda traz aí a banalização do aspecto psíquico, vai causando o quê?
nessa vida ordinária, porque é visto como desnecessário, não é? Ah, negócio de menino, negócio de problema psíquico, isso aí é besteira, tá querendo fazer corpo mole para não trabalhar. E aí a gente vai tendo essas ideias, banalizando esses problemas de saúde mental, tá certo? Não vai dando atenção a elas e o que é que vai gerar como consequência? Ansiedade, depressão. E o que é que acontece com essas doenças? Elas são neutralizadas em razão das poucas políticas públicas, ou seja, não tem nada que vá, do ponto de vista estatal, dar atenção a isso. Tá certo? A maior dificuldade do mundo é você encontrar um psicólogo disponível em todo e qualquer UPA, em todo e qualquer hospital. Esse profissional ele quase não existe para atender pelo SUS. Então vocês viram aqui que aqui é o top frasal. O John Han Boeing, o Boeing John Han, é uma estratégia utilizada por ele. E essa consequência e banalização do aspecto psíquico é outra estratégia para tentar argumentar em favor dessa vida exaustiva. Viram aí como é que funciona? Vamos mostrar outro, né? Agora, eu vou mostrar para vocês que existem N tipos de tópicos frasais. Né? Existem vários tipos. A de declaração inicial. Construir o tópico frasal usando uma declaração inicial significa que você vai fazer uma forte afirmação no início do parágrafo. É o mais comum e o mais natural que você tem que usar. Esse tipo pode ser utilizado para surpreender o leitor e chamar a atenção. Depois da declaração inicial, no decorrer do parágrafo, você apresenta seus argumentos e justifica sua afirmação. Esse é o comportamento mais natural e é o modelo mais fácil e que eu ensino toda vez que eu vou dar aula de redação, especificamente modelo Enem. É você usar aí a declaração inicial. Essa declaração inicial parte do nada, é? Não, parte da primeira tese, Marivânia, da primeira tese levantada. Você não levantou duas teses lá no parágrafo 1, a primeira tese vai ser desenvolvida no parágrafo 2 e a segunda tese necessariamente tem que ser desenvolvida no parágrafo 3. Aí você faz uma declaração afirmativa. Nada de abrir o parágrafo, como o próprio Marcos Vinícius disse bem aí, ó. Nada de abrir o parágrafo com dado numérico se você ainda não fez declaração nenhuma, cara. E ele ainda bota aí o sequenciamento no chat. Parabéns, está assistindo mesmo minhas aulas. Está assistindo minhas aulas dia de segunda, né, Marcos? Às 16 horas, nas salas online. Qual é a sequência? Olha aí, Marivânia, lê aí. Conectivo, tópico frasal, repertório, produtividade do repertório, mais consequência, mais conclusão. É até sofisticado, né? A maneira como tu botou aí. Eu boto mais simples. Eu boto assim, ó. Conectivo, tópico frasal, estratégia 1, estratégia 2, reiteração. Eu gosto assim. Né? Mas é claro que essa estratégia 1 e estratégia 2 pode ser uma causa e uma consequência. Pode ser uma comparação, um desdobramento dessa comparação. Pode ser um exemplo e uma explicação desse exemplo. Essas estratégias variam muito. Você que escolhe que estratégia você vai usar. Beleza, pessoal? Mas você está corretíssimo. Para isso, você pode usar afirmações, negações, analogia, que é isso aí, ó, as estratégias. Eu posso fazer uma afirmação, uma negação, uma analogia. Eu posso dar um exemplo, eu posso fazer uma comparação, eu posso trazer um filósofo, como foi trazido aí. Fica muito a critério, gente. Um exemplo de declaração inicial é como a candidata Isabela Gandelha, do Pará, hein? Utilizou o tópico frasal em sua redação nota 1000 no Enem de 2020. De novo, ó. 2020. Aquele lá que eu mostrei era 2020 também. Que é os estigmas relacionados aos problemas de saúde mental no Brasil. Beleza? Veja só. Vamos ver o parágrafo. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Então, ó, aqui nós vimos que a ideia central é ela trabalhar a carência de representatividade nos veículos midiáticos. Representatividade nos veículos de quem, como, quando, onde. Ou seja, agora nós vamos desenvolver, porque só lendo o tópico frasal a gente não entende muito.
Mas a gente já sabe que o norte que vai ser dado da ideia central é a representatividade. Ó, o ademais. O ademais é o conectivo que vai garantir que isso aqui é o P3. Parágrafo 3, chamado também, Marivânia, de D2. Desenvolvimento 2. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbio psicológico. Ó, ela não chegou afirmando nada de dado numérico, não chegou com frase de nenhum filósofo, não, chegou fazendo uma declaração, meu amigo, dela própria. Isso aí faz o parágrafo ficar o quê? Originalíssimo. Faz o parágrafo ser o quê? Dissertativo. Pessoal, o aluno não pode mudar a ordem de desenvolver as suas teses, tópico frasal nos parágrafos de desenvolvimento. Caso aconteça, o candidato é penalizado no projeto de texto. Rapaz, esse cara é fera mesmo. Marcos Vinícius, cara, qualquer dia vem dar aula comigo aqui no estúdio, rapaz. Tá vendo aí, Baixa Grande do Ribeiro? Tô reproduzindo o que o meu amigo aqui no chat está a nos dizer. Cajazeiras. Nesse sentido, agora ele vai argumentar, ó, como assim essa representatividade, Rufino? Nesse sentido, ó, pessoal, sempre é massa, sempre faça isso, cara. Depois da afirmação declarativa do tópico frasal, cara, use um ponto seguido logo. E logo após um conectivo, ó, que pode ser nesse sentido, prova disso. A galera usa muito prova disso que eu ensino. Prova disso, desse modo, nesse contexto. Sempre use um conectivo intra, cara, que a banca já vai contabilizar e te dar duzentão na competência 4. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, agora sim. Por quê? Ela vai contra-argumentar. Ela disse que carência na representatividade. Rufino, mas como assim? Ela fala de carência de representatividade e traz uma série que tem uma baita de uma representatividade? Não é incoerência, não? Não, porque agora ela botou de forma consciente para dizer que essa série aí traz contudo, aí ela vai fazer o contraponto. Ainda é pouca. Pronto, tá aí. A argumentação fazendo sentido agora, a partir do conectivo intraparagrafal correto. Beleza? São 5 competências no desenvolvimento da redação? São, Marivânia, 5 competências. Beleza? 5 competências. O Marco aí tá ajudando a dar aula. Hein, galera? Volta aqui, Marcão. Tu viu aí, Marivânia? Tu viu aí, Baixa Grande do Ribeiro? O que foi que aconteceu? A pessoa abre dizendo que não há representatividade nos veículos midiáticos, traz uma primeira estratégia negando isso, até contradizendo ela, não é? Traz uma primeira estratégia argumentativa, que é trazendo aí a série Euforia, em que a Rui é muito bem representada aí nessa série, e ela tem esses problemas de saúde mental, o que faz com que fique incoerente com a tese, até certo ponto, porque ela foi muito maestral, ela traz um contudo aí, que é um conectivo adversativo, para justamente fazer o que nós chamamos de contra-argumentação. O fino, no lugar do contudo, podia ser outra palavra? Poderia. Qual? Entretanto. Poderia ser, no entanto. Não pode ser portanto. Poderia ser porém. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses veículos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel muitas vezes, são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Então ela vem trazendo esse contraponto, são personagens secundários, não há aprofundamento da sua história. Muito difícil trazer alguém com problema de saúde mental, depressão, loucura, por exemplo, para ele ser o protagonista, a não ser o livro, né? Don Quixote de La Mancha, que seria uma outra obra da literatura que poderia se tornar uma estratégia muito massa dita por ela aqui.
Quem sabe o enredo da história do Dom Quixote de La Mancha sabe que ele é um louco feliz, um louco leitor. Ele lia tanta história de cavalaria, de super-heróis, não é? Que ele saía pelo mundo afora, fazendo o quê? Imitando os heróis que ele via nos livros. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Tá aí, Marcão, ó. Olha aí, como é uma baita de uma sequência mais enxuta do jeito que eu ensino. Conectivo ao checklist. Tópico frasal, argumento 1, argumento 2, estratégia argumentativa 2, que é uma contra-argumentação desdobrando da que ela falou. E a reiteração, ó, que começa bem aqui a partir desse conectivo. Esse processo agrava os históricos contra as pessoas e afeta só, pois eles não se sentem representados. O que é reiterar? Eu trazer novamente à tona, aqui para o parágrafo, não é? Quando ele diz não se sente representado, é eu trazer de novo a base do parágrafo. É eu trazer de novo uma expressão que me reporte novamente a ideia central. O nome disso é reiteração. Beleza? Gostei. Bora praticar. Bora ver se vocês acertam. Quero todo mundo participando, hein? Baixa Grande do Ribeiro também. É pra dar aí. Cajazeiras, é pra dar o gabarito. Joga um tempo de 1 minuto aí, Renan. Voltou. E aí, já tem um gabarito? Eu não vou dizer que tá fácil, pessoal, mas vamos ser espertos. E eu já aqui fazendo junto com vocês, eu elaboro a aula, gente, às vezes é 15 dias antes. Essa aula de hoje, ela já está elaborada 10, 15 dias antes de eu dar a ela. Eu nem lembro mais de tanta coisa que já passou por mim, né? Tantas aulas, tanta coisa que eu já falei. Tá, eu nem lembro o gabarito, eu nem lembro. Aí eu venho junto com vocês aqui, ó, né? Mas tem umas aqui, cara, que é fácil eliminar. Hein, Marivane? Tu eliminaria qual letra logo de cara? E tu, Marcos Vinícius? Vamos brincar de eliminar as que não tem nada a ver, cara. O procedimento tá adotado pela candidata. Isso, Marcão. É isso aí que eu queria. Ó, não tem nada a ver de retomar o tema sem esclarecimento. Nunca. Se é uma redação 1000, como é que isso vai acontecer? E, nem é mesmo, e o parágrafo 3 não é mesmo para estar retomando tema nenhum, não. É para estar retomando tese.
Tem mais um aí que dá para jogar fora, Marcos. A letra A dá para jogar fora. Tem mais uma que dá para jogar fora. Bora jogar mais uma fora. É assim que a gente, quando tá com dificuldade de decidir o gabarito, gente, a gente vai jogando, eliminando aquelas que não tem reverberação, que não tem possibilidade de ser a certa. Tem uma bem aí, Marcos. Qual é a letra que eu jogo fora? Mais uma. Hein? Quando ele diz que precisa ser divulgada, ele disse em algum momento no parágrafo que essa série Euforia, que ela é uma representação possível desse grupo, não pode ser, mas que ela precisa ser divulgada. Eu acho que a letra D também é possível jogar fora, né, não? Mostrando as dificuldades de quem tem transtornos. É também a C, fica fácil jogar fora, não fica? A letra D, ó, já jogamos 3. Citar a série Euforia da HBO, mostrando as dificuldades de quem tem transtornos. Fica complicadão, hein? Agora a E tá boa, tá não? Fazer forte afirmação de que a mídia é uma das responsáveis pelo preconceito com a doença, que é justamente o tópico frasal, galera. A letra B, começar um contraponto. Não, o contraponto veio depois, né? Não, ele disse começar com contraponto. Só depois é que veio. Esse contraponto veio lá na estratégia 2, já, na estratégia ARG 2. Já foi lá pelas tantas, né? E aí, vamos decidir o gabarito. Eu já sei qual é o gabarito. Eu vou dar um clique aqui. Se não for ele, a gente muda agora, porque com certeza tem que ser a letra que eu estou imaginando aqui. Qual é, Baixa Grande do Ribeiro, a letra que vocês estão imaginando que seja o gabarito? Volta no parágrafo, Rufino, para eu ter maior força. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Ou seja, ele faz uma afirmação cabal de que a representatividade, a carência dela no meio midiático, reforça a ideia. Faz uma forte afirmação de que a mídia é uma das responsáveis. Parabénsão, Marcão. Marcos Vinícius Pereira, gabarito letra E. Isso mesmo, garoto. É a ideia central do parágrafo que vai reproduzir essa ideia aí forte. Beleza? Você acertou em cheio. Vamos aqui mais uma. Outro exemplo, definição, por definição. Já este tipo de tópico frasal utiliza uma definição para resumir seu argumento. É utilizado, nesse caso, uma palavra ou conceito que será explicado para depois ser discutido. Nem sempre a definição dada é aquela que corresponde com o significado da palavra. Muitas vezes esse recurso é utilizado para afirmar um posicionamento. Por exemplo, a redação nota 1000 de Amanda Rocha, no Enem de 2019, vai utilizar esse recurso. Quem ainda lembra? 2019, quem ainda lembra? Foi democratização do acesso ao cinema ou foi manipulação dos dados, dos nossos dados? Quem lembra? Eu não vou dizer não, hein? Lembre aí. Democratização do acesso ao cinema ou manipulação dos dados na internet? Dá um clique. Democratização do acesso ao cinema, professor. Olha o exemplo aí, ó. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Ela diz que a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Aí ela dá o conceito, a definição do que é cinema. É uma fundamental ferramenta de inclusão e propagação de valores sociais. Se é propagação, identidade e inclusão de valores sociais, ela é sim a identidade de um povo. Ele, o cinema. Então ela traz toda uma definição do que ela entende do que é o cinema, coisa que a sociedade, o mundo capitalista, ou seja lá o que, não acredita. Ela acredita nisso, que o cinema é tão importante ser democrático, justamente porque ela entende o conceito de cinema como uma ferramenta de inclusão de valores.
Só que agora ela vai argumentar o contrário, porque o conceito traz o que? Uma ideia boa, uma ideia legal. Por isso, o entretanto, novamente, ó. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Lindo, rapaz. Ela traz Milton Santos como ARG 1 e ela traz como ARG 2, não é? Um desdobramento desse pensamento, trazendo aí o que acontece como consequência desse alinhamento, desse não entendimento de cinema como cultura, que é o argumento 2 aqui, ó. Muito bem elaborado. Ela usou aí definição. A cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Então, se o tema foi a democratização do acesso ao cinema, dá-se a entender que esse cinema não é democrático. E ela usou o método de definição de cinema para usar como seu tópico frasal. Com certeza, a sua tese levantada lá no rabo do parágrafo 1, ela dizer que o cinema é fundamental para a inclusão, ou então que o cinema identifica a identidade de um povo. Então, ela trouxe esse aspecto conceitual de cultura. Tempo! Bota aí, Renan. Vamos ver se eles acertam. Respondendo a primeira pergunta do Marcos Vinícius. Professor, em que ano o tópico frasal começou a ser avaliado pela banca examinadora? Ah, Marcão, cara, é natural que o Enem existe desde 1998. É natural que muita coisa veio mudando, né? Mas eu acredito que de 2010 para cá, Marcos Vinícius, 2010, 12 anos, essa estrutura bem definida de projeto de texto tem se intensificado, viu? Vamos botar aí um ano de 2010, mas é claro que desde a sua origem, desde quando o Enem surgiu para fazer um texto dissertativo argumentativo, já se espera que na estrutura do gênero dissertativo argumentativo, Marcos, se tem esse tópico frasal. O problema é que talvez a banca examinadora começou de um jeito assim tímida, aceitando toda e qualquer modalidade de texto dissertativo, e aos poucos foi se encaixando, né, essas exigências. Professores foram ensinando seus alunos a elaborar esses mecanismos para facilitar mais ainda a sua nota. A banca examinadora, quando vê um texto todo estruturadinho dentro dessas micropartes que compõem o parágrafo, cara, é muito melhor, tanto para ela como para ti. A tua nota é consideravelmente dada logo de forma bem rápida e num valor bem alto. Agora, se você ficar ao léu, fazendo uma estrutura toda desfacelada,
você corre o risco demais de fazer um texto expositivo e acabar você perdendo muito ponto nas competências que analisam a estrutura, que é a competência 2, 3 e 5. Não é? Então, é de um tempo para cá mesmo. É claro que os primeiros Enems, a banca examinadora não dava valor a tanto isso. Não. Sim, vocês desdobando aí, ainda não deram o gabarito, né, da questão. Para provar que o cinema é uma ferramenta, é fundamental ferramenta de inclusão, é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais, a candidata. Por que eu digo candidata? Porque essa redação é da Amanda Rocha. O que a candidata fez? Ela falou da construção de novas salas de cinema como estratégias? Acho que não. Sala de construir salas. Não. Beleza? Não necessariamente. Fez um paralelo entre os cinemas locais e os cinemas estrangeiros, só que ficou fácil de jogar fora, né? Olha a letra A também. Disse que boa parte da parcela do povo brasileiro é marginalizado nesse assunto. Ela começou a isso? Será? Falou que a concentração de salas se dá por questões socioeconômicas no Brasil, de inclusão e propagação de valores sociais. A letra E, ela é confundível. Ela pode se confundir a gente. E aí ela não citou Milton Santos, não? Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadania Mutilada, a democratização é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, à medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos, meu amigo. Então ela citou Milton Santos, né, como fundamental ferramenta de inclusão e propagação dos valores sociais. Se não é de todos, se não é para todos, não é inclusão, não é democratização. Foi sim, ela foi muito boa, Marivânia. Eu também acho que é a letra D. Isso aí, Marcos Pereira. Marcos Vinícius Pereira. Letra D, ela citou Milton Santos, fazendo um contraponto, não é? Da realidade com o que diz o pensador. Ó, a realidade é que é imprescindível, o cinema é fundamental ferramenta de inclusão, e aí, só que infelizmente o conceito é coisa boa. Porém, o que se detecta com Milton Santos é outra coisa. Então, a letra D é um ótimo gabarito para essa questão. Contraste ou comparação, vamos ver. O recurso de contraste ou comparação, quando utilizado no tópico frasal, traz a ideia de opostos. Ele é utilizado para comparar elementos relevantes para a argumentação e, quando bem feito, demonstra que o autor tem bagagem, senso crítico e criatividade. Um exemplo é a redação nota 1000 de Aécio Fernandes, no Rio Grande do Norte. Massa, não tá a aula trazendo só exemplos de redação que foram 1000, ó. Para você ver como o tópico frasal é massa. Olha aí, Marcos. O outro sim, já dá para entender que aqui também é quem? P3D2. P3D2. Outro sim, é igualmente preciso apontar a educação nos moldes predominantes no Brasil, como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito contra as doenças psiquiátricas. Voltou de novo a 2020, viu o tema. Então aqui a galera vai trabalhar, esse cara vai trabalhar a educação como causa. Quem é ele? É o Aécio Fernandes. Outro sim, é igualmente preciso apontar a educação nos moldes predominantes no Brasil, ou seja, a educação do jeito que está, como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito. Massa, é o tópico frasal. Nós estamos usando contraste ou comparação. Para entender tal apontamento, é justo lembrar a obra Pedagogia da Autonomia, do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, na medida em que ela destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento técnico-científico, mas também habilidades socioemocionais como respeito e empatia. Sob essa ótica, pode-se afirmar que a maioria das instituições de ensino brasileira, uma vez que são conteudistas, não contribuem no combate ao estigma relativo às doenças mentais e, portanto, não formam indivíduos de forma como Freire idealiza. Lindo, lindo!
Show de bola, cara, ó. Muito massa, não é? É um parágrafo cheio de argumentação e trazendo aí uma oxigenação terrível, que é trazer o Paulo Freire como um grande expoente quando se trata desse elemento educação. Veja que foi muito massa. É igualmente nos modos predominantes, faz uma comparação. Ó, a educação predominante no Brasil é outro fator que contribui para a manutenção do preconceito. Cara, esse trechozão aqui, que é o tópico frasal, é a garantia do parágrafo, cara. Isso aqui garante demais a dissertação. É a garantia de que o parágrafo é dissertativo. Então, eu vou botar até aqui, ó. É a garantia da dissertação. Se não houvesse isso aí, cara, o parágrafo não ia ser dissertativo. O parágrafo ia ser expositivo, porque o que ele traz? Pensamentos de terceiros. Quem? Paulo Freire, citando a obra Pedagogia da Autonomia. Não é? Para entender tal apontamento, para atender tal afirmação que eu acabei de dar, é justo relembrar a obra Pedagogia da Autonomia, não é? Do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, dando legitimidade, né? Na medida em que ela destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento científico. Por quê? Porque comparando com a educação atual, parece que o que tem mais forte é o aspecto científico conteudista das escolas. Mas também habilidades socioemocionais. É preciso ter uma escola não só conteudista, mas que ela olhe para o aluno de forma integral, com respeito e empatia. Olha que lindo, gente. Sob essa óptica, pode afirmar que a maioria das instituições do ensino brasileiro, uma vez que são conteudistas, não contribuem no combate ao estigma relativo às doenças mentais e, portanto, não formam o indivíduo de maneira como Freire idealiza. Então, se não forma, meu amigo, a persistência do problema vai existir. Beleza? Olha aí. O candidato não apresenta exatamente uma comparação, mas o que é que ele faz? Traz um contraste no sentido de educação, no sentido de educação, que deveria formar pessoas que vêm além dos preconceitos, é quem ajuda a fomentá-lo. Estabelece um parâmetro conteudista do teórico com o que realmente se leciona hoje nas escolas. Cita novas pesquisas feitas por scientists que acompanham os avanços. Ixi, tá daqui vai embora muito rápido. Desenvolve a partir do processo comparativo com outros estados a situação abordada. Desenvolve a partir do processo comparativo com outros estados. Não, nem citou essa comparação estatal com outros estados. Nega a existência do recorte. Negar a existência do recorte temático como forma de garantir que tudo vai bem no âmbito da saúde. Rapaz, essa letra é aqui. Quem marca mesmo é porque quer mesmo ser do contra. Né? Negar a existência do recorte temático já está errado. E não tem nada a ver com saúde, é educação. Vamos voltar lá, né? B ou A. Traz um contraste no sentido de educação, que deveria formar pessoas que vêm além dos preconceitos. E quem ajuda a fomentá-la. Isso está meio assim, sem sentido. Estabelece um parâmetro conteudista do teórico com o que realmente se leciona hoje nas escolas. Não é que o parâmetro conteudista é do teórico, né? O parâmetro conteudista é rebatido pelo teórico. Pode ser que a letra B faça uma confusãozinha na nossa cabeça. Então, a letra A tem que dar uma ajeitada. Traz um contraste no sentido de educação, que deveria formar pessoas certinho, que vem além dos preconceitos e que ajuda a fomentá-lo. Esse não. E é quem ajuda a fomentá-lo. Teve só um probleminha aí de texto. Aí esse aqui dava para jogar fora, confunde, porque o parâmetro conteudista não é do teórico, de jeito nenhum. Paulo Freire não quer pensar assim. Ele não tem um padrão conteudista, não é?
ele vai trazer um contraste no sentido da educação atual, que é essa educação que a gente tem, que deveria formar pessoas que veem para além dos preconceitos e dos conteúdos, não é? E aí fica show de bola. Dá só uma melhorada no texto. Na correria, devo ter deixado aí o texto da letra A um pouco confuso. Divisão, o método de divisão. Utilizar a divisão no tópico frasal significa compartimentar o seu argumento e apresentar cada uma das partes separadamente. Isso aqui também é massa. É uma maneira didática de argumentar e facilita o entendimento do leitor. Podemos utilizar a redação nota 1000 de Amanda Rocha novamente. Ó. Vamos ver aqui. Outro sim. Os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição da entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento divide ainda mais a sociedade. Ah, legal. Por que é uma enumeração, a divisão de coisas? Não é? Porque ela está trazendo, ó, numa tese só, alguns elementos que são as causas dessa não democratização. Ó. Preços abusivos de ingresso, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de alimentos que não sejam vendidos, porque é o combo, né? O cinema quer ganhar, o capitalismo quer ganhar em cima daquele outro serviço. Então você já entra para comprar pipoca lá dentro mesmo, não é? O refrigerante também lá, o salgadinho, enfim. Divide ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias, que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aquele que não consegue contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Show de bola! Ela traz uma consequência final de tudo isso, né, do aumento abusivo dos ingressos, da divisão em salas confortáveis ou não e a proibição de alimentos. Ela faz uma enumeração de coisas. Sim, sempre a citação de um autor corrobora a tese, cara. Isso ajuda demais a oxigenar o parágrafo. Tá aqui, ela diz. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu. O que é que ele afirma? Todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Quem é o homem para outro homem. Então, o cinema já entende que aquelas pessoas que vão acessá-los são pessoas que têm uma classe, um poder aquisitivo um tanto possível, um poder aquisitivo possível de estar comprando ingresso no valor que se botar, que pode estar utilizando de acordo com sua renda financeira, salas mais confortáveis, porém mais caras, não é? E por isso mais caras, desculpa. Então ele vai dividir as pessoas em classes. É assim em shows, é assim no cinema, é assim para o capitalismo. É essa divisão de classe que o capitalismo faz, beleza? E por último, uma alusão histórica. Como o próprio nome já diz, o tópico frasal se faz uso da alusão histórica, traz um fato histórico para dar contexto ao seu argumento. Esse é massa, ó. Pode-se trazer fatos, lendas, tradições, crendices e experiências. O importante é que esse recurso seja eficaz e traga entendimento. Na redação nota 1000 de Adriele Clara, a alusão histórica foi utilizada da seguinte maneira. Bora ver o parágrafo. Em primeiro lugar, parágrafo 2, né, Marcos? Não está mais nem se usando isso aqui. Em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média, na Europa, em que os doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, já que naquela época não havia estudos acerca dessa temática e, consequentemente, ideias absurdas eram disseminadas como verdades. Eu tenho parte dessa redação. Realmente é o aspecto histórico-cultural, ou então o aspecto... Eu tenho uma redação, inclusive, que eu vou dar aula em Água Branca,
que vai falar que um dos motivos do problema de existir moradores de rua no Brasil é o aspecto histórico. Aí é claro que lá ele fala, de um modo geral, o aspecto histórico. Aí no tópico frasal ele transforma esse aspecto histórico numa idade específica, em um período específico da história. Dá certo, não tem problema não. Você transformar essa afirmação que você fala da história, trazendo logo o período histórico. É perceptível então que existe uma raiz histórica para o estigma, viu? Vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando um intenso preconceito e exclusão. Outro sim, não se pode esquecer que, graças aos fatos supracitados, tais indivíduos recebem rótulos mentirosos, como, por exemplo, o estereótipo de que todos que possuem problemas psicológicos são incapazes de manter relacionamentos saudáveis, ou seja, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Fica claro que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. Eita, que foi muita coisa hoje, tópico frasal, Renan. Obrigado. Nosso tempo já acabou. Infelizmente não dá mais para ficar. Fui. Bye, bye e até a próxima semana.